Olá, mais uma vez, estou aqui gravando a nossa terceira aula, onde vou explicar para vocês de forma bem detalhada o que vem a ser a transformação isotérmica. A transformação isotérmica ela está dentro do bloco de estudo dos gases, onde foi desenvolvida por ninguém mais, ninguém menos por Boole e Mariotti. Bem, abaixo eu coloquei 2 cilindros, é isso? Para poder a gente compreender o que vem a ser essa transformação. Bem, o estado 1 desse cilindro, teremos uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. Bem, observe que no segundo vamos variar essa pressão para poder ver o que vai acontecer com o volume e com a temperatura. Bem, no segundo teremos aqui uma pressão que eu vou chamar de P2, teremos aqui no caso um volume que eu vou chamar de V2 e a temperatura aqui final, a temperatura 2 do recipiente será exatamente igual à temperatura do primeiro. Bem, mas o porquê disso? Aqui demonstra o seguinte, que vai ocorrer uma variação de pressão e volume, porém as temperaturas permanecerão iguais. Interessante destacar que, à medida que essa pressão for reduzida, o que vai acontecer com o seu volume? Ele vai aumentar. Eu vou demonstrar no próximo quadrante um gráfico que vai deixar bem detalhado essa situação. Mas antes temos que lembrar de um físico que também estudou essa parte de estudo dos gases e que desenvolveu uma fórmula que dá base para o aluno resolver questões de Enem, de UERJ e de qualquer outra questão do nosso dia a dia durante as aulas. PV é igual a MRT. Pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases ideais e temperatura. Só estou deixando aqui para poder deixar para registrar, porque em algum momento, quando eu pegar a lista novamente para resolver os exercícios, eu vou utilizar essa fórmula. Bem, vem comigo. Vamos agora analisar o gráfico dessa transformação. Vamos analisar o gráfico de pressão e volume. Volume no eixo horizontal e pressão no eixo vertical. Teremos aqui um gráfico bem interessante que vai nos proporcionar um valor diferenciado para cada volume e para cada pressão. Aqui, perceba o seguinte: o gráfico de uma transformação isotérmica, à medida que eu diminuir essa pressão, a pressão tender a zero, o que vai acontecer com o seu volume? Aqui, eu tenho uma pressão 1, depois temos uma pressão 2 aqui. O que vai acontecer
com esse volume? O volume está aumentando, né? Bem, digamos que se eu colocar agora uma pressão 3 aqui, teremos um volume V3, é isso? E estará crescendo. Bem, diante dessa observação, podemos afirmar que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou registrar aqui, ó, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Mas por que elas são inversamente proporcionais? Porque à medida que a pressão cai, o volume aumenta, né? Agora, podemos estabelecer um gráfico relacionando temperatura e pressão? Temperatura e volume? Sim, aqui, ó. Eu vou chamar esse de gráfico 1. Vamos para o gráfico 2. Aqui ao lado, gráfico 3. Bem, vamos relacionar agora a temperatura e a pressão. Olha, vamos admitir que aqui é P1, né? Aqui P2 e um T aqui. Perceba que, à medida que ocorre uma variação de pressão, a temperatura aqui, ó, permanecerá constante. Aqui. Tranquilo? Então, um gráfico que relaciona pressão e temperatura, né, terá essa característica aqui, ó. Para qualquer valor que você admitir para a pressão, a temperatura será sempre né, a mesma. Agora, vamos estabelecer um gráfico entre temperatura, aí, ó, temperatura e volume. Bem, aqui, ó, temperatura perceba que está ocorrendo, né, variação de volume e a temperatura permanece também constante. Tranquilão? Bem, vou precisar, a necessidade de apagar aqui para poder, né, relacionar um outro gráfico que sempre aparece em vestibular, onde, né, ele compara os valores das temperaturas observando, né, curvas em cima de curvas. Beleza? Bem, mais um gráfico. Esse gráfico aqui será o gráfico 0,4 entre pressão e volume. Tá? Pressão em Pascal, volume em metros cúbicos. Teremos aqui, tá, a comparação de curvas, né? Bem, T3
T2, T1. O porquê desse gráfico? É para demonstrar para vocês que quanto mais o gráfico for afastado da origem, né, essa temperatura será maior. Então aqui, ó, temos que a temperatura T3 ela é maior que a T2. A T2, né, logicamente, será maior que a T1. Então, podemos fazer uma relação, né, onde a temperatura nesse estado aqui é maior que a temperatura T2, que será maior que a temperatura T1. Esse tipo de interpretação deixa o aluno assim um pouco confuso, porque ele não consegue relacionar o porquê, né, do gráfico e das curvas. Aqui indica o seguinte: quanto mais afastada, né, da origem, né, a sua temperatura no gráfico, né, será maior em relação a que está embaixo. Eu espero que nesta aula você tenha compreendido o que vem a ser uma transformação isotérmica. Né? Bem, trabalhei a relação pressão e volume, temperatura e pressão e temperatura e volume. Vou ficar por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula. Na próxima aula eu vou falar a respeito da transformação isocórica, né, depois da isotérmica. Isotérmica não, isotérmica já comentei. Isotérmica, isobárica e isocórica. Tchau, tchau.